TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, se olharmos a liturgia que nós estamos fazendo esse caminho, a cada domingo, nós estamos com 5 domingos que estamos acompanhando os embates de Jesus com os fariseus e os saduceus. Só para nós nos contextualizarmos onde nós estamos dentro dessa questão da liturgia da palavra, através do Evangelho. Logo depois que Jesus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, lá no primeiro versículo 1 até o 11, nós temos Jesus que entra triunfal em Jerusalém. É chamado o Evangelho do Domingo de Ramos, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, narrado pelo evangelista São Mateus. Daí, nós não ouvimos esse evangelho, claro, né? Nós só ouvimos em preparação para o começo da Semana Maior, né? No tempo da Quaresma, mas as leituras que nós começamos a ouvir há 4 domingos atrás, começava falando desses embates depois dessa entrada de Jesus triunfal em Jerusalém. Aí ele começa as parábolas, que vai dando uma clareza entre a missão do Messias e o que o povo, as autoridades judaicas, fariseus, saduceus, tinham em relação a Jesus. Então a parábola dos 2 filhos, a parábola dos vinhateiros maus, a parábola do banquete de casamento. E domingo passado, nós ouvimos os saduceus que queriam colocar Jesus numa saia justa, como podemos dizer, né? Colocar Jesus para ele não conseguir responder. Daí, a questão de dar a César o que é a César, a Deus o que é de Deus. E justamente o Evangelho começa falando para nós justamente disso. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Por quê? O embate entre os saduceus, quando perguntaram se era lícito pagar o imposto a César, se devia pagar ou não o imposto. Já aí Jesus cala os saduceus, com essa clássica comparação e dizendo de quem é a moeda,
de César, então dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E agora os fariseus se reúnem, dizendo, nós somos mais capacitados, Jesus não vai conseguir se safar, né? Ele não vai conseguir não responder os nossos questionamentos. E aí, chegam lá para experimentá-lo, perguntando, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus resume toda a lei nos 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus diz, olha, isso tudo resume a lei e os profetas. Esses 2 mandamentos resumem tudo. Tudo que existe está aqui. Por quê? Porque não adianta ter lei para fazer as coisas, lei para definir as coisas, se essa lei não for para amar a Deus. E amar a Deus sobre tudo. Tudo é tudo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. De maneira total, sem reservas. Jesus está deixando bem claro, amar sem reservas a Deus totalmente. Quando ele diz coração, alma, entendimento, ele está dizendo isso. O coração, a dimensão dos sentimentos, a alma, toda a parte do espírito, espiritual, né? E todo o entendimento, toda essa dimensão do intelecto, né? Da inteligência, tudo, amar a Deus, né? Um amor sem reservas. E depois, não tem como amar a Deus sem reservas, se não amar o próximo. Não tem como. E amar o próximo como? A nós mesmos. E aqui Jesus não está falando do mandamento que ele trouxe. Eis que vos dou um novo mandamento, segundo o Evangelho de São João. Não é mais amar a Deus com todo o entendimento, né? Mas é amar a Deus também como Jesus amou. E amar o próximo como Jesus amou. O amor tanto a Deus quanto o amor ao próximo é a partir de Jesus. Por isso que ele diz, é um novo mandamento. Um novo mandamento. Então aqui Jesus está falando do mandamento da lei, foi isso que perguntou para ele. Ele disse, é esse que tem que ser feito. E não deu muita conversa, ele diz, olha, é assim, tudo resume. Se vocês não estão fazendo isso, não serve para nada. Não tem como a lei e as profecias se cumprirem. Então o Senhor também hoje nos impele. O Senhor hoje vem colocando para nós essa dimensão deste amor. A dimensão desta graça. A dimensão dessa força de Deus que está no meio de nós. Não tem como, amados e amadas de Deus, dizer que amamos a Deus, quando não amamos também o nosso próximo. A lei, uma lei sem o amor ao próximo, sem o amor àqueles que convivem conosco, não tem sentido. Por isso, a gente tem que deixar bem claro e aprender bem, quem é o nosso próximo? A dimensão do amor ao próximo. O próximo é aquele mais próximo de nós. Claro que o próximo é o que passa dificuldade, muitas vezes o necessitado, o mendigo, o que está pedindo um dinheiro na rua, esses são também os nossos próximos. Mas também, meu irmão, minha irmã, o próximo é aquele mais próximo de nós. Então nós precisamos, com a graça de Deus, pedir que o Senhor venha, que o Senhor possa também nos ajudar. É preciso que você também, meu irmão, minha irmã, olhe o seu próximo. Por isso, meu irmão, minha irmã, o Senhor nos chama a sermos aqueles que faz o seu amor chegar àqueles que mais precisam. Então você precisa, todos nós precisamos olhar o amor de Deus, a graça de Deus, o próximo mais próximo de nós.
Aquela pessoa que muitas vezes a gente não gostaria de que fosse o nosso próximo. Porque muitas vezes é tão fácil amar as pessoas que estão longe, as pessoas que estão passando por problemas, longe, dificuldades. Agora, amar os que estão perto de nós, aqueles que mais necessitam, é aqueles que nós precisamos amar. Então, o Senhor está nos pedindo isso. A graça de poder amar. Amar e amar sempre. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor te ajude. Que o Senhor possa fazer com que nós entendamos isso. É impossível, como o próprio São João vai nos dizer, que como que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo a imagem e semelhança de Deus, que é o meu irmão, a minha irmã? E São João vai muito mais forte do que o próprio evangelho que Jesus está dizendo. São João chama de mentiroso aquele que diz que ama a Deus, mas não consegue amar o irmão. E não é fácil amar. Ninguém consegue amar por si só. É graça de Deus, é dom de Deus, porque o amor é o próprio Deus. É o próprio Deus. É Deus que, com o seu amor, manifesta-se a sua graça. Foi o amor de Deus que fez com que nós pudéssemos ser salvos. Então, essa dimensão do amor de Deus. Então, é preciso também, meu irmão, minha irmã, que nós aprendamos isso. Então, o Evangelho está pedindo isso para mim, para você, para cada um de nós. A dimensão do amor. Precisamos amar. Amar e amar sempre. Para que nós possamos também ser acolhidos pelo amor de Deus. Quanto mais nós amamos a Deus e ao próximo, mais também nós somos amados, tanto por Deus, quanto também pelas outras pessoas. Então, que o amor possa ser derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que Nossa Senhora, a Virgem, que soube amar e amou até o fim, nos ajude também a amar aqueles que estão mais próximos de nós. E que Deus te abençoe pela intercessão da Virgem Santíssima e de São José, Santo Agostinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.